Agora são 2h39. Você que está nos ouvindo, duvido que não se identificou com esse assunto que nós vamos abordar aqui no estúdio CBN. São muitas reclamações que o Procon recebe, né? Ontem foi divulgado o ranking do mês de julho e olha, telemarketing tá sempre lá em cima, né? E nós vamos conversar com o coordenador de atendimento do Procon Campinas, o Éder Gomes. Olá, Éder, boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Marco Guarizo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN Campinas. Bom, Éder, a gente está trazendo esse assunto do telemarketing porque, como a gente diz, muita gente se identifica, né? E esse número não para aqui em Campinas, né? Continua tendo reclamações aqui da cidade sobre essas ligações insistentes, né? Exato, Marco. A gente vem percebendo, né, essas formalizações, a insatisfação do consumidor ao receber essas ligações insistentes de telemarketing, né? A gente sempre reforça que o telemarketing é um serviço regulamentado, então a empresa ela tem o direito de contratar o consumidor para ofertar o seu produto, vender o seu serviço, porém ela não pode ser insistente, né? A partir do momento que ela tira o lazer, o sossego do consumidor, já se torna uma prática abusiva por parte da empresa. Exato. E também teve mudanças, né? Esse fim de semana, por exemplo, o Ministério das Comunicações mandou fechar ou pelo menos suspender 180 empresas que fazem esse serviço de telemarketing. Aqui em Campinas chegou algo para o Procon, Éder? Ainda não, Marco. A gente vem acompanhando, né? Realmente teve essa notícia do Ministério da Justiça. Nós estamos monitorando essas reclamações. Mas o que a gente vem percebendo que desde o início da vigência da instrução normativa da Anatel, que determinou a identificação da ligação com o prefixo 0303, a decisão em receber a ligação passou a ser do consumidor, né? Então ele já identifica ali o número e ele consegue então, se for o caso, recusar ou até mesmo bloquear esse número. Isso é muito importante. Essa instrução normativa está vigente desde março deste ano. Éder, eu estou pegando meu próprio telefone pessoal aqui e fazendo uma pesquisa dos números, né, que ligam e alguns que já eram bloqueados, né? Por exemplo, dos números que estão bloqueados aqui, estamos falando a partir de julho, tá? Só esse mês. Uhum. Tudo prefixo 019, nenhum 0303. As empresas não estão se adaptando? Perfeito. Neste caso, é importante que isso seja comunicado à Anatel. É o órgão regulamentador, compete à Agência Nacional de Telecomunicações essa fiscalização. Então, a empresa ela precisa se adaptar, ela precisa cumprir a instrução normativa. Iniciou em março para as empresas que utilizam linhas móveis e agora em junho linhas fixas. Se alguma empresa está burlando aí, está fazendo esse contato sem a identificação, é importante que isso seja comunicado à Anatel. O Procon já chegou a receber esse tipo de reclamação? No relatório que eu tenho aqui, por exemplo, são ligações excessivas de telemarketing, de telefonia móvel, bancos, financeiras e cartão de crédito. Tem a descrição de cada reclamação ou os números são mais genéricos, Éder? São genéricos as informações, né? A gente tem esse levantamento e o consumidor ele questiona a abusividade pelas ligações excessivas, de que a empresa ligou de um número que não tenha o prefixo, a gente ainda não recebeu. Exatamente. Com esse detalhe, né? Com esse detalhe, com essa informação importante que é a identificação da ligação. Bom, a gente tem que lembrar, né, que como você disse no início da entrevista, o telemarketing não é proibido, desde que siga as regras, né? E tem algumas situações, como por exemplo, cobrança e pedido de doação, essas são liberadas. Exatamente. As empresas que realizam ligações de cobrança, né, as instituições que realizam pedidos de doações estão liberadas, não entra no serviço do telemarketing nessa instrução normativa.
Em relação às empresas de cobranças, é até importante o seu questionamento, Marco, porque mesmo que o consumidor esteja inadimplente, essas ligações também não podem ser excessivas. A empresa não pode ficar ligando de dia, à tarde, à noite, tirando o lazer do consumidor para fazer cobrança. Se o consumidor receber ligações excessivas, mesmo que seja de cobranças, ele pode sim questionar a empresa. E é subjetivo o critério de excessiva, Éder? Desculpa, não entendi. Por exemplo, o que pode causar o consumidor achar que é excessivo? É ligação a cada meia hora, uma ligação de manhã, uma à tarde, que aí seriam 2 no dia, aí talvez a empresa possa falar, estou precisando cobrar, né? O que pode caracterizar como excessivo? O consumidor, ele relatando para a gente que já está tirando, né, o lazer dele ali, está abalando emocionalmente, nós já acatamos a reclamação, né? Então, essa fala vem do consumidor. Eu cuido da parte do atendimento e tem consumidor que vem com o celular na mão e mostra, né, inúmeras ligações. Por exemplo, ligações de cobrança que liga para o vizinho, para algum familiar, é uma situação vexatória. Então, não importa que a empresa fez 1 ou 2 ligações, já é uma prática abusiva, ela não poderia ter ligado para terceiro, né? E no caso do telemarketing, nós dependemos da fala do consumidor. Se a empresa ligou uma única vez e ele não aceita, é um direito dele pedir o bloqueio dessa chamada, né? Então, a gente recomenda que ele ligue para a operadora, que ele informe que ele não quer receber ligação de telemarketing, anote o protocolo. E se mesmo assim a empresa continuar ligando, que ele formalize a denúncia dele junto ao PROCON. Olha só, aqui tem uma coisa, o Guilherme do Ouro Verde está falando, que recebe de 10 a 15 chamadas por dia atrás de pessoas que não são ele, né? E, inclusive o Guilherme é o dono da linha e são 2 nomes de mulheres. Aí eu até coloco o meu nome, o meu caso específico, porque o meu telefone, quando foi comprado, eu tenho essa linha há 20 anos, era do meu pai, e hoje mesmo eu sendo titular da linha, muita gente liga atrás do meu pai, porque a gente sabe como são essas empresas, essas financeiras procurando aposentado, né, Éder? Esse tipo de situação também, de ficar ligando para a pessoa errada mais de uma vez, isso também pode ser denunciado. Pode sim. O consumidor titular da linha, ele pode procurar o PROCON. É importante que ele identifique a ligação, né? E a gente vai comunicar, vai notificar a operadora ou a instituição financeira, informando, olha, o titular da linha vem recebendo ligações da sua empresa e a pessoa que vocês estão procurando não é mais o titular. E é um direito do titular do serviço pedir esse bloqueio. Pois é. E olha, outra situação colocada aqui pelo Emerson Santana são aqueles robôs, né? Aqueles que fazem um disparo de ligações, aí quando você atende, a gente tem a impressão que desliga na cara, mas o robô escolheu ali o primeiro que atendeu. Isso é permitido, apesar de ter havido, né, no atendimento, apesar de ter havido uma diminuição, uma limitação no número, também é alvo de reclamações do PROCON, no PROCON em Campinas, né? Essas ligações insistentes também é colocado por alguns consumidores isso, né? O que desliga o telefone na cara. Isso é permitido de certa forma, né, Éder? Eu sei que você é coordenador de atendimento, mas não é ilegal isso. A determinação, inclusive, do Ministério da Justiça é até referente a esse tipo de situação, desses robôs que originam, né, ficam lá fazendo ligações e acaba desligando a linha, liga novamente, né? Então, seria até uma prática abusiva. Então, essa determinação, a gente não recebeu ainda essa medida por parte do Ministério da Justiça, mas pelo que a gente vem acompanhando, ele cita justamente essa situação desses robôs automáticos que ficam originando lá milhares de ligações diariamente. E tem uma outra situação aqui que nossos ouvintes estão questionando. O PROCON Campinas ou o PROCON São Paulo oferece aquela possibilidade de você dar o número, né, para o próprio PROCON e depois de 30 dias é proibido receber qualquer ligação de telemarketing. Quando isso não é respeitado, Éder, o que fazer?
Essa é uma lei estadual, Marco, e o governo do estado delegou apenas à Fundação Procon essa fiscalização, esse monitoramento. O Procon de Campinas, ele é um órgão municipal, então nós não temos essa competência de fiscalizar, né, esse serviço que é o bloqueio de telemarketing. Mas ele pode, né, o consumidor pode denunciar, realmente a lei fala que após 30 dias do bloqueio, se a empresa continuar a ligar, que ele pode formalizar a denúncia. Aí, no caso, compete à Fundação Procon esse tipo de fiscalização. Muito importante isso, porque as pessoas confundem, né? Por exemplo, vou dar um exemplo fora do Procon. Tem pessoal que manda mensagens aqui para a CBN Campinas reclamando de apresentadores de outra, da rede da CBN. Então é bom você dar essa informação, que não é o Procon Campinas que faz esse tipo de bloqueio, e sim a Fundação Procon, o órgão estadual, para que as pessoas não se confundam. E agora, para a gente encerrar, Éder Gomes, como deve proceder a pessoa que está se sentindo incomodada pelo telemarketing no Procon Campinas? Ele pode acessar o nosso site, que é o www.procon.campinas.sp.gov.br, e lá ele pode relatar essa situação, formalizar a reclamação. Por isso que é importante que primeiro ele entre em contato com a operadora, formalize o pedido dele, anote o protocolo, e se mesmo assim essas ligações continuarem, que ele formalize essa reclamação individual aqui no Procon de Campinas. Éder Gomes, coordenador de atendimento do Procon Campinas, falando sobre talvez o maior vilão aí dos nossos telefones, que é o telemarketing. Muito obrigado pela participação, Éder, uma boa tarde. Boa tarde, Marco Guarizo, boa tarde a todos da Rádio CBN.